Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: encher-se do Espírito para o viver humano normal. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 35 a 37. Andar na luz nos torna sensíveis ao pecado. Além de encontrar Deus, que é amor, ao mergulhar esse amor, também encontramos a Deus como luz, pois Deus é luz, e assim passamos a viver na luz. Problemas como traição e inveja são resultado da falta de luz. Se começarmos a viver na luz, perceberemos qualquer penumbra, seremos sensíveis a qualquer indício de pecado e logo pediremos perdão ao Senhor e a quem ofendemos. 1 João capítulo 1, versículos do 5 ao 9. É assim que devemos viver na luz. Quando vivemos na luz, nunca nos orgulhamos ou nos ensoberbecemos, pois na luz conhecemos quem somos e quem é o Senhor. Essa é a vida que Deus quer para a igreja. Precisamos ter essa realidade em nossos lares, em nosso dia a dia, pois o encher-nos do Espírito é para a vida conjugal e para todos os aspectos da vida humana. A presença do Senhor está em Sua palavra. Uma das principais ferramentas para mergulharmos no rio da graça é a palavra profética, ou seja, a palavra de direção que o Senhor fala nos tempos atuais, de forma abundante. É essa palavra que faz tudo acontecer. Deus criou o universo por meio de sua palavra. Gênesis 1:3. No Evangelho de João também é revelado: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, versão King James atualizada. Tudo é pela palavra, e Jesus Cristo é a própria palavra. A palavra é o veículo, a palavra é o rio que flui até você, levando o próprio Deus a você. Para que Deus realize sua obra na igreja, e por meio dela, o veículo que ele usa é a palavra. Muitos podem ter uma ideia mística e buscar ouvir o Espírito Santo de forma extraordinária. Contudo, desde que o Senhor Jesus partiu para estar com o Pai, ele tem usado homens como canais, dispensadores de sua palavra. Ao partir, ele treinou os discípulos e mostrou-lhe que quando há a palavra, há a sua presença. Após a ressurreição, ele veio de outra forma em um corpo de ressurreição e não mais naquele corpo de carne. Quando ele aparecia, os discípulos não o reconheciam, mas quando ele falava, os discípulos o reconheciam. Assim, o Senhor treinou os discípulos a perceber que sua presença estava em sua palavra. Em razão disso, desde o dia de Pentecostes, quando a igreja foi gerada, Jesus nunca mais apareceu fisicamente, nem mesmo no corpo da ressurreição. A partir daí, Deus começou a usar o apóstolo Pedro, um homem. Muitos podem achar que Deus fala somente pelo Espírito Santo e não usa homens. Isso não é verdade. Deus usa homens sim. O apóstolo Pedro foi usado por Deus e em seguida o apóstolo Paulo passou a ser o canal dispensador para que o evangelho pudesse chegar ao mundo gentil. Pelo ministério de Paulo, a palavra chegou à Macedônia, Grécia, a atual Turquia e se expandiu para a Europa, chegando até Roma. Foi por causa do dispensar de um canal da graça que o Evangelho chegou ao mundo ocidental. Por fim, quando Paulo dormiu no Senhor, Deus usou o apóstolo João. Embora Deus quisesse trazer a revelação do livro de Apocalipse para todos os santos, ele notificou a um só servo, João. Ele era o canal usado por Deus e repassava as revelações de Deus aos demais servos que, por sua vez, passavam para a igreja. Deus sempre usa um canal, o homem. Contudo, muitos vindicam como canais de Deus. Diante disso, como saber se alguém é um verdadeiro canal de Deus? O próprio Jesus no Evangelho de João diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. João, capítulo 5, versículo 36. Logo, como sabemos que o apóstolo Paulo era o enviado de Deus? Sabemos isso pela confirmação da palavra. A palavra se confirma e faz a obra de Deus acontecer. Em nossos dias não tem faltado palavra. O Senhor continua falando conosco e sua palavra continua avançando por meio de nós.